Boa noite! Estamos ao vivo de novo aqui no Instagram da Adventure Club. Deixa eu me acertar aqui, né? Vai que... Vamos lá, vamos ver se todos me ouvem. A Ana Maria entrou, Carla. Legal. Vou esperar um minutinho, mas já vou me apresentando, falando com vocês. Primeiro, boa noite. Essa noite fria aqui em São Paulo. Não sei quem tá aqui em São Paulo, né? Mas tá friozinho. Sou Eliane Leite, sou diretora aqui da Adventure Club. Hoje eu vou falar de um tema super legal. Sempre quando a gente faz algumas lives aqui, é pra falar de algum destino bacana, né, gente? Se não for pra falar de coisa boa, a gente nem compartilha, né? E hoje a gente vai falar de um programa que eu particularmente fiquei encantada na hora que a gente montou. Na verdade, eu quis montar já muito lá atrás, conversando com esse nosso parceiro. É um roteiro que não tem no mercado, super difícil pra gente conseguir ajustar, alinhar. Mas acho que ficou bem legal, ficou bem bacana. Então eu espero muito que vocês gostem do que a gente vai apresentar aqui hoje. Além disso, eu quero reforçar que a gente tem montado cada vez mais alguns programas bem exclusivos da Adventure, né? Com saídas em grupo, grupos pequenos, a gente tem no máximo 15 pessoas. Nós temos saídas exclusivas, então só para os clientes da Adventure Club, então a gente não coloca clientes de outras empresas, não por nenhum motivo, claro, mas a gente preferiu, né, criar essas saídas em grupo até para ficar realmente um grupo dos clientes que viajam e já viajaram ou que são indicados por outros, né, que já viajaram com a Adventure, para ser uma coisa realmente exclusiva e diferenciada. E mais que isso ainda, a gente procura, né, sempre ter parceiros muito especialistas nos destinos, tá? Então, a gente tem os grupos de Islândia, né, que a gente já tá na 5ª expedição, que sai agora em outubro. Nós temos apenas 3 lugares, ainda tem 3 lugares, então se você tá indo de última hora, quer fazer Islândia, a gente ainda tem 3 lugares nessa expedição exclusiva também. E a Amanda vai acompanhar nessa saída. Eu acabei de chegar da Islândia com a nossa 4ª expedição. Estive lá na semana passada, né? Cheguei na quarta-feira da semana passada. Islândia é maravilhosa como sempre, então quem não foi, super recomendo, super indico. Em novembro embarco com a nossa outra expedição de Ártico. Nós vamos começar na Noruega, vamos até as Ilhas Lofoten, depois a gente entra para Finlândia e Suécia e volta para o Brasil. Serão 10 dias também e eu vou acompanhar essa saída junto com a minha parceira Sabrina, fotógrafa maravilhosa, super, super dedicada a essas expedições também. Nossa parceira também nas expedições de Islândia. Em janeiro nós temos a expedição ao Benin, né, um destino de África que eu fiz em novembro do ano passado, acho que foi novembro do ano passado, e foi uma experiência bem diferente. Quem quiser saber um pouquinho mais, eu escrevi uma matéria no blog da Adventure Club, onde eu conto essa minha experiência, né, bem interessante, porque parece que eu desembarquei assim, parece que eu tava numa máquina de lavar roupa, assim, sair no Benin, sabe? Sempre que as pessoas que acompanharam minha viagem perguntam sobre o Benin, e eu sempre conto isso. Parece que eu tava numa máquina de lavar, e aí abriu a porta, eu saí no Benin. E aí lá eu conto um pouquinho de como foi essa experiência, muito bacana. Inclusive, em janeiro é o Festival do Voodoo, e nós temos um programa exclusivo da Adventure, nós já estamos com ele confirmado também. Essas saídas que eu estou falando para vocês já estão confirmadas, tá? A gente tem uma programação de Lapônia, que ainda não está 100% confirmada, que vai ser em janeiro, final de janeiro, que eu acompanharei também com tudo isso que eu tô falando pra vocês, tá, gente? Guia em português. Então, a gente tá sempre com alguém ali falando português, então tem alguns clientes que têm um pouquinho de dificuldade com o idioma. No caso do Benin, a gente tem um guia em espanhol, tá? No caso da Lapônia, a gente tem em português. Fevereiro vem o carnaval, a gente ainda tá planejando algumas coisinhas, mas a gente ainda não soltou. Março e abril nós temos dois roteiros, 2 saídas bem legais. Uma delas é a Tunísia, junto com a nossa parceira, a historiadora a Esther Rapoport. Ela sempre faz aqui alguns eventos com a gente, conta bastante sobre as histórias, né? Sobre a história, né? Nas viagens, então a gente gosta muito de conectar a viagem à história e a história à viagem, né? Para que não fique aquela coisa, poxa, fui para o Egito, mas não entendi a história. Fui para Tunísia, que é o caso da nossa programação aí com a Esther, mas e a história, né? Então a gente fez um programa junto com a Esther chamado Jornada ao Mediterrâneo. Foram 6 encontros fechados, né, exclusivos para os nossos clientes que
gostariam e queriam, obviamente, participar desse evento junto com a Esther, onde a gente teve aulas de história aí, tivemos, né, aulas de histórias aí de 1h30 com a Esther. Então, assim, coisa sensacional. Ela conta sobre o Mediterrâneo e a gente montou uma expedição depois desses 6 encontros para a Tunísia, para Esther acompanhar e contar tudo que ela contou nesse período lá em loco. E eu vou à China, né? A gente vai fazer uma viagem à China também em abril. Nessa saída da China eu vou acompanhar, nós temos toda a programação montada com o nosso operador local na China, tá? Nós fizemos algumas coisinhas especiais, é o que eu sempre busco em todas as saídas exclusivas da Adventure, tá? Fazer alguma coisa especial e diferenciada. E eu tô contando tudo isso aqui pra vocês pra chegar no Alasca, que é a nossa conversa de hoje. Então, vou ser mais rapidinho aqui, ó, fechar pra gente não perder muito tempo. Tô até esperando aqui ver se nosso parceiro já entrou pra eu chamá-lo, tá? Mas, abril eu finalizo o mês com China. Nós faremos uma viagem de 12 dias, se eu não me engano, tá? Saindo aqui do Brasil, aqui obviamente, aqui do Brasil, já com um fotógrafo o tempo inteiro ao nosso lado para fotografar a viagem inteira pra gente. Você imagina a gente na muralha da China, exclusiva também, que a gente já montou uma programação diferente por lá. Ou então fazendo os guerreiros de terracota, com um arqueólogo falando espanhol para nos explicar a história dali. E melhor ainda, fora todo o restante que eu já programei, a gente vai ter uma aula exclusiva com a Esther sobre a história da China antes de embarcar. Então, assim, essa viagem também já está confirmada e eu acompanharei. Maio, junho, a gente tem Botsuana, é uma viagem que eu também vou acompanhar. Nós temos apenas alguns lugares, eu não me lembro agora quantos, tá? Mas já está confirmada. Depois, agosto, aí vem o Alasca, tá? Assim, agosto tá demais, porque agosto a gente tem Alasca e Groenlândia. Groenlândia eu vou, tá? Uma saída super diferente também. A gente vai fazer uma expedição, a gente vai atravessar da Islândia pra Groenlândia e fazer o sul da Groenlândia, específico Groenlândia. Quem quiser depois estender, conhecer um pouco mais da Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia, não importa, a gente pode ajustar, mas a nossa programação serão 10 dias na Groenlândia, conhecendo melhor da Groenlândia. Depois a gente vai, e aí, óbvio, a gente tem no Alasca em agosto também. São as melhores, na verdade é o melhor mês, né? A melhor época pra gente visitar esses 2 destinos. Claro que cada um no seu mundo ali diferente. Eu acompanharei Groenlândia e o nosso parceiro, Tomás Brandolin, eu até fiz uma colinha aqui, montanhista, escritor e palestrante, Tomás Brandolin. Eu vou chamar o Tomás, eu acho que ele já entrou, espero que ele já tenha entrado, senão a gente cutuca ele aqui. Mas ele vai falar um pouquinho dessa experiência. Foi muito engraçado, porque enquanto eu vou ver se o Tomás tá aqui, já tá aqui. Tomás, tô vendo você, tá? Já vou adiantar aqui antes de te chamar, como foi essa história, gente. A gente começou num dia, a gente tava lá, eu sempre vou na Mundo Terra, né? E a gente se encontra, enfim. E a gente tava lá fazendo palestra, acho, gravação, não me lembro. E aí veio, vamos fazer um Patagônia, vamos fazer um Canadá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Alasca. Como assim Alasca, né? Ninguém tem Alasca. Não, ninguém tem Alasca, só tem cruzeiro no Alasca, né? Não, as pessoas não querem fazer cruzeirão, aquela coisa. E eu também, sinceramente, se não for expedição, eu não curto, né? Então, expedição no Ártico, na Antártica, aí eu gosto bastante, tá? Que aí a gente trabalha com esses navios de expedição. Mas não era o caso do Alasca, né? Tem algumas programações de Alasca bem legais de barco, tá, gente? Né? Embarcados, que eu quero dizer, são bem legais. A gente tem essa programação, mas eu queria fazer um Alasca diferente. Eu queria fazer um Alasca que as pessoas pisassem em terra, como as expedições que a gente faz de Islândia, de Groenlândia, nesse caso, né? Que a gente faz de Ártico ali na Noruega, na Finlândia. E aí eu falei, Tomás, dá pra gente fazer isso? E assim, enfim, gente, a gente trabalhou um tempão para conseguir um operador muito bacana que fizesse essa programação desse jeito que a gente gosta e que fizesse exclusiva da Adventure Club. Não é um programa barato? Não. Não é uma programação barata, como não é Groenlândia, como não é, sei lá, Finlândia, né? Esses destinos diferenciados, realmente, eles têm um valor, na verdade, superior a outros destinos, mas ele também entrega muito mais. São destinos inóspitos, são lugares difíceis de chegar e a gente precisa ter um cuidado também com quem a gente trabalha, tá? Então, primeiro pilar aqui pra gente no Adventure Club é segurança, né? Qualidade, para depois vir o preço, tá? Então,
Enfim, chegamos a um operador muito bacana que a gente já conhece, já foi recomendado e tudo mais. Montamos uma programação de 9 dias, tô com a colinha aqui, ó, de 9 dias, que eu vou chamar o Tomás para explicar um pouquinho, mas eu também vou passando os detalhes. Vai ser de 4 de agosto a 12 de agosto, mas eu não vou entregar todo o ouro não, Tomás. Agora eu vou te chamar, tá bom? Você se apresenta, agora eu preciso te achar, né? Agora eu preciso achar o Tomás aqui. Peraí, Tomás, fica aí que eu vou te chamar. Cadê? Deixa eu ver. Como que eu faço pra eu convidar o Tomás? Peraí, vamos lá. E aí, Tomás, você vai me contar? Primeiro, a gente quer saber quem é você, tá? Porque eu falei rapidamente aqui. Peraí que eu preciso te encontrar. Ih, gente, desaprendi a mexer no Instagram. Aqui. Aqui. Como que eu faço? Aqui. Meu amigo, vê se você aceitou, recebeu aí meu convite. Dá uma olhada. Aí. Cadê você? Agora você vira a câmera pra cá. Tá Aí, vendo? A pessoa que vive subindo montanha, aí ela não consegue depois mexer no Instagram. Tô brincando, tô cara, lá. só botar na loja. Tudo bem? Obrigado pelo convite, Eliane. Prazer estar aqui Imagina. com você e os seus parceiros, seus clientes. Não, legal, Tomás. Eu que agradeço. Boa noite. Muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade para nos, primeiro, acompanhar nessa viagem que vai ser maravilhosa. E Sim. segundo, para dispor seu tempo aqui para contar um pouquinho de quem é o Tomás. Quem é você? O que você faz? O que você já fez? Eu falei só um pouquinho. Você é montanhista, escritor e palestrante. Mas fala de você. Quem é você? Por que a gente topou essa aventura? Como foi? Fica à vontade. Conta aí que a gente vai fazer. Bom, a gente se encontrou lá no Mundo Terra quando eu estava fazendo a palestra da viagem da África, que vai ter agora em novembro, né? Tá. Então, aí a gente ofereceu, a gente debateu algumas opções de roteiros. Bom, eu sou montanhista desde os anos 80. Então, eu me formei em marketing, depois fui morar na Califórnia e comecei a praticar, subir montanhas, fiz várias expedições nos Andes, no Alasca, escalei o Monte McKinley, a montanha mais alta da América do Norte. Liderei uma equipe brasileira que foi para o Everest, foi a primeira expedição brasileira para o Everest. Agora, assim, das jornadas mais famosas minhas foi quando eu fui a pé até o Polo Norte 2 vezes. A primeira vez eu fui sozinho, eu e um cachorro que gerou esse livro aqui. Depois eu voltei para o Polo Norte com uma equipe canadense. Né? Eu tenho esse livro aqui do Everest. E mais recentemente tem esse livro aqui que eu conto de 5 expedições, sendo 2 delas no Alasca. Né? E estou finalizando mais um livro, que eu estou contando a versão do cachorro da história do Polo Norte. Um livro infantil, claro. E então, assim, eu faço palestras, né, para empresas em geral. É isso. Escrevo livros e faço expedições. A última Não, expedição que eu fiz justamente foi no Alasca, só que foi de canoa. No norte do Alasca tem uma cordilheira chamada Brooks. E eu fiz essa expedição de canoa sozinho, fiquei lá um mês sem ver ninguém. Eu quero contar uma historinha de Alasca. Quando eu desci do Monte McKinley, há uns anos atrás, eu liguei para o meu pai, que estava aqui no Brasil, né? Meu pai falou assim, você está ligando de dentro de um iglu? E a gozada, assim, conversando com várias pessoas, as pessoas têm uma imagem de Alasca, de que você está no Polo Norte. Você está andando em cima de gelo, banquise, iglu, esquimó. Claro que no inverno, lá no norte do Alasca, até, né, uma região super gelada, tal, mas a gente vai estar no verão. Essa expedição que eu fiz, a última, de canoagem, eu passei o verão lá, eu praticamente não vi neve, em lugar nenhum, né? Então, Alasca é muito lindo, muito cenográfico. eu vou te interromper rapidinho. Eu tô quietinha para não dar eco nas nossas falas, tá? Mas eu vou te interrompendo. Você comentou, tá travado? Ih, acho que eu Não, travei, né? Ah, não, tá bom. estou te É, ouvindo. você comentou que você é palestrante, montanhista, faz. Não, esqueceu uma coisa que eu vou contar para todo mundo, que você pinta aquarela. Ah, é verdade. Pinto agora das minhas viagens, né? É verdade. É.
Isso é muito legal, isso é muito diferente, você imagina, né? A gente não pode deixar passar. E a outra, que é verdade, que é isso, as pessoas pensam, né? Que a gente, nossa, Alasca, meu Deus do céu, o que que você vai fazer naquele frio? Eu ouço isso. E eu já ouvi, não só do Alasca, né? Que a pessoa pensa no, né, Alasca e Antártica. Que uma vez eu comentei, eu tô fazendo uma expedição, vou fazer uma expedição agora para Antártica. Um amigo virou e falou, mas dá para ir para Antártica? Então, essas pessoas não têm, né? Nem todo mundo tem tanto conhecimento, ou não é nem conhecimento, mas sei lá, não sei nem te dizer o que é, mas assim, de pensar como pode, como que eu posso ir para o Alasca, né? O que que eu vou fazer no Sim. Alasca, né? É isso. Não, se você vai lá no Natal, realmente é muito. Lá para o norte, você vai pegar 40 abaixo de zero, muita neve, isso é verdade, É, mas no inverno. A é. gente vai no auge do verão e o verão tem um detalhe que muita gente não lembra disso. São 24 horas de luz. Não tem noite no verão. É Inclusive, eu final de anotei verão, aqui. né? É. Então, Inclusive, eu anotei. meia-noite é o final de tarde aqui, né? Mas assim, vai ter 24 horas de luz. Inclusive, eu anotei aqui, porque eu falei, durante a nossa expedição, a gente vê ali o sol da meia-noite, né? Que é esse não se Sim. põe, né? Então, Né? em agosto, da última vez que eu estive lá no mês de agosto, somente uma noite ficou um pouquinho abaixo de zero. Deve ter feito 2 negativos. O resto dos dias, entre 10 e 18, 20 graus positivos, né? Então, É muito é, lindo. é super confortável, né? Dá para fazer uma viagem bem legal, né? Sim, é tipo uma Patagônia, assim, quem já foi para a Patagônia e vai para o Alasca, não é muita diferença, não. Ah, legal, isso é bom. E tem muito vento? Você acha que venta bastante ou não? Porque a Não, Patagônia a gente pensa, né? A gente lembra do vento, né? a Patagônia venta mais que o Alasca. O Ah, Alasca não legal. venta tanto assim, não. Legal. E E a, aí você e tava. a, e a diferença é que você vê animais de grande porte muito fácil, né? Acho que fora da África, acho que em nenhum lugar do mundo você vê tantos bichos grandes, alces, ursos, assim, É, solto na natureza, né? eu tava até anotei aqui os 5 grandes do Alasca, né? O urso pardo, alces, caribus, lobos e ovelhas das montanhas. Os Isso. cinco E grandes do tem, e tem Alasca. um, e tem um chamado muskox, que é uma espécie de um búfalo, um bisão mega peludo, né? Aí, ó. Então vamos E, criar os 6 grandes do Alasca. bem legal, é. Caribu lembra um pouco um alce menor, né? Aqui seria o veado, né? Sei, Mas é mais ou menos isso. Eles andam em rebanhos gigantescos, né? Às vezes você dá a sorte de ver uma migração com 300 mil deles. né? Olha, é sensacional. Ô, Tomás, você falou que você foi quantas vezes para o Alasca já fazer essas suas Eu fui andanças pelo fiz mundo? 4 expedições no Alasca. A Tá, e última em 2016. isso que eu ia te perguntar, assim, o que que te fez voltar não só uma ou duas ou três, mas 4 vezes ao Alasca? O primeiro com o Alasca, ele tem uma, pelo menos para mim, né? Não sei se é a luz, né? Assim, está numa latitude muito alta. Ele tem ele me passa um sentimento de um lugar extremamente remoto, isolado, selvagem, né? Legal. A parte norte do Alasca é considerada a região mais selvagem de toda a América do Norte. Então, para mim é um lugar que significa liberdade, vida animal muito grande, belezas naturais, né? Bosques, geleiras, montanhas lindas, né? Sou apaixonado pelo Alasca. Legal. Aí quando você fala, a gente vai, né, você, né, nessas suas viagens, você foi porque você tem esse sentimento, vê essa paisagem linda. Quando a gente foi lá e deu esse clique para a gente montar essa viagem, os lugares que nós vamos passar, porque aí a gente pode dar uma passadinha, uma pinceladinha aqui no nosso roteiro. A gente vai passar por esses lugares? Você quer contar quais são os lugares que a gente vai passar? Onde no Alasca a gente vai? Sim. Bom, toda viagem no Alasca geralmente começa na capital, Anchorage, que é a maior cidade de lá. E lá a gente vai visitar museu, que tem um museu lá para ver bastante a cultura dos Inuits, dos esquimós, daquela região, né? E a gente vai fazer uma trilha num parque ali perto, vai ter um overlook, vai ter uma visão geral da. Porque ela é rodeada de montanhas, né? Ela está na costa, mas tem uma barreira de montanhas atrás. Depois a gente vai descido sentido ao sul, sentido litoral, para SeaWorld. E no caminho a gente vai passar num parque que é uma espécie de um Simba Safari do Alasca.
em que a gente anda por passarelas e você vê o urso assim do seu lado, alce. Você pode dar comida para o alce. Olha isso. Lobos e vários animais, assim, de perto mesmo, né? Eles estão soltos, né? Muito lindo o lugar. A gente continua, vai para SeaWorld. SeaWorld tem uma trilha que vai numa geleira. Acho que é a geleira mais acessível que eu conheço. Acho que você anda 1.000 metros e está na frente de uma geleira. Depois a gente vai fazer no outro dia um passeio de barco pelo fiord, né? Pelo Kenai Fjord, um parque nacional, em que a gente vai ver muita beleza natural e vida marinha. De volta para SeaWorld, a gente vai para o norte, de volta a gente vai para uma vila chamada Talkeetna. Uma vila bem pequenininha mesmo, mas ela é icônica por quê? Primeiro que juntam 3 rios do Alasca se encontram nessa vila. E é dessa vila que saem as expedições que vão escalar o McKinley e as principais montanhas daquela cordilheira chamada Alasca. Então, da lá que saem os aviões que pousam na geleira, ou sobrevoam a montanha, a gente vai ter essa oportunidade, vai ter esse horário, caso alguém queira fazer esse sobrevoo, ou pousar na geleira, da maior montanha da América do Norte. Imagina, você desce do avião em cima de uma geleira, né? Não tem aeroporto. Então, os alpinistas saem todos de lá, né? E é uma vila bem pitoresca, todas as casinhas são de tronco e tal, tem toda uma história, né? Tem pousada que está lá há 100 anos, é bem legal. E de lá a gente pega um trem e vai para o Parque Denali, mais ao norte, o Parque Denali, daí vai ver a montanha, né, as mais altas da América do Norte, e vamos fazer um passeio para dentro do parque. Esse parque ele é tão selvagem, só existe uma estrada que entra nesse parque. É essa que nós vamos entrar. Inclusive, quem não entra por esse ônibus que a gente vai entrar, você entra de carro, você é obrigado a entrar e ficar no mínimo 3 dias lá, você não pode ficar andando, por causa dos bichos, né? É muito bicho que a gente vê. Então, na beira da janela do ônibus é urso, é alce, é caribu, é um monte de coisa, né? Então, os caras param toda hora o ônibus para a gente fotografar os bichos. É claro que, às vezes, o bicho está mais perto, mais longe, vê mais bicho, menos bicho, depende um pouco da sorte, mas, assim, é muito lindo o lugar. É um safari, né? Um safari Tem no 24 Alasca. horas de luz, é um safari, é um safari. E esse roteiro, ele é feito, eu tenho isso na nossa programação, e depois quem tiver curiosidade, enfim, tá no nosso site. Essa parte, né, que você está falando do safari que é feito no Denali, né? É feito naqueles tundras, né? Você quer falar um pouquinho de como é esse tundra? É uma empresa que tem aqueles ônibus, igual a gente vê em filme, ônibus escolar amarelo, só que ele não é amarelo, ele é pintado. É um ônibus que a gente entra dentro do parque durante umas horas. No final tem uma espécie de umas cabanas, um restaurante, e depois volta. A gente vai vendo o bicho e de volta. A última vez que eu fiz esse passeio, inclusive, o ônibus teve que parar porque tinha um lobo no meio da estrada. E na nossa frente, assim, enquanto o lobo não saía, o ônibus não podia andar. Então, isso que acontece no Alasca. E as pessoas vão ter tempo para fazer rafting, quem quiser, o Rio Nenana é lindo esse rafting. Opcionais. Quem quiser fazer esse sobrevoo no McKinley ou pousar na geleira. Então tem tempo de fazer passeios laterais, assim, né? Legal. É uma experiência linda, porque a gente vai ver cultura, vai ver belezas naturais, vai ver um safari, vai ver todo um astral de Alasca, né? As cabanas na beira do lago. E esse trem também que você comentou, que é o trem que vai de Talkeetna para Denali, é um trem panorâmico, não é? Isso. É um trem, Muito lindo. A gente colocou um trem, eles chamam um trem de luxo panorâmico, né? Eles têm essa coisa de nomenclatura, né? O trem de luxo panorâmico, mas justamente porque a paisagem nessa região é muito linda, né? Muito linda. Porque as montanhas são muito perto da estrada, né? Muito perto. Legal. Então, inclusive na estrada, se você está de carro, você pode parar várias vezes para ter os overlooks para você fotografar, né? Porque o McKinley, assim, são várias montanhas nevadas, mas a mais alta, ela é 1 quilômetro menor, mais baixa que o McKinley. Então o McKinley ele domina todo o ambiente, toda a paisagem, né? É uma montanha gigantesca. Então, e ela tem uma curiosidade, depende da via que você vê, ao lado da montanha, da base ao topo é maior que o Everest. Tem 5 quilômetros de distância da base ao topo. O Everest não chega a 4, né? Então é uma coisa impressionante mesmo.
É o que você falou, né? Aquela coisa da paisagem ampla, né? Natureza, rios transparentes, né? E, Sim. esses detalhes, né? Dos passeios que nós colocamos, né? Então tem também os opcionais. Dá tempo de fazer. Foi o que você falou, o raft, dá tempo de fazer o sobrevoo. Claro que tudo isso a gente reserva com antecedência, né? De preferência pro grupo, né? Que seja, eu quero ir, eu quero fazer. Então as pessoas, nem sempre todo mundo quer fazer rafting, né? O Tomás, nem todo mundo. Mas, quem Tem quer, a gente gente que não gosta, reserva. não quer, ou quer fazer outra É, coisa no horário. Até gostaria de fazer, mas prefere fazer é, compras, passear, ficar tomando é. um café, sei lá. Fazendo nada, né? Olhar a paisagem, tirar foto. Comer hambúrguer. Os hambúrgueres do Alasca são maravilhosos também. Tem mais esse detalhe. Quem gosta de Ah, hambúrguer, é? não é Ué, vegetariano, são muito é. bons. Nossa, que legal. Por quê? Diferente dos Estados Unidos? Qual? Porque fica ali, né? Diferente dos Estados Unidos que eu Aliás, digo, né, o restaurante mais antigo do Alasca está em Anchorage. A gente vai lá visitar. Anos Olha 50. só, que legal. Muito bom. É, e lá tem um hambúrguer. Eu lembrei agora, porque lá na Islândia tem aquele famoso hot dog, né? Que todo mundo fala que é o mais, como que é? O mais gostoso do mundo. Não lembro. Eu sei que é super Né? famoso, fica no meio da cidade de Reykjavik, todo mundo tem que ir uma fila gigantesca. E todo mundo vai. Aí você fala, mas nem era tão bom assim, mas sabe aquela coisa de, né? A vibe Sim, do é lugar. E clássico. assim, é É, clássico. Se você não for, né? Que nem esse, você tá falando aí do restaurante mais antigo. Tenho que ir, né? Eu tenho que visitar. É bem isso. sim, Legal. Então a gente começa em Anchorage, Seward, Talkeetna e Denali. Volta para isso, Anchorage, certo? isso, Cinco, isso. quatro cidades, né? A gente começa e termina em Anchorage. A temperatura é em torno de 10 a 18 graus. Mês de agosto, ótimo, porque é verão, certo? Isso. Mas, detalhe importante, precisa do visto americano. Passaporte válido, mínimo 6 meses, principalmente agora os Estados Unidos, eles estão mais criteriosos, né? Então a gente precisa tomar cuidado, passaporte válido e o visto americano, certo? Sim, isso mesmo. Legal, bacana. Aí tem uma outra coisa que eu anotei aqui, que era o glaciar. Esse glaciar que você falou, que pousa, que dá para pousar em cima, é o Exit Glacier? Não, não, esse Exit Glacier é o de Seward. Legal. Monte Então a gente tem. Não, McKinley, as geleiras são tão extensas. tá. O Alasca é totalmente diferente do Himalaia. Por exemplo, o Everest, ele está na latitude de Miami. Então, as Tá. geleiras são pequenas. O McKinley, as geleiras são tão gigantes que elas chegam a mais de 50 quilômetros de extensão de geleira. Por isso que os alpinistas, quando querem escalar, pegam o avião e corta caminho, né? Então você já pousa no gelo e de onde você desce do avião, a 2.000 e poucos metros de altitude, daí você é uma semana, você vai até o topo da montanha, um pouco mais, né? Nossa. Então as geleiras são muito extensas, é por isso que a gente tem várias geleiras, né? Tá. Aí daí qualquer gente, geralmente ele pousa numa chamada Carriuna, que foi onde eu pousei quando eu escalei a montanha, que chama Carriuna. Tem muito nome esquimó lá, né? Muito nome nativo nas Sim. geleiras e bosques, os rios, né? Tá. O rio que eu fiz a canoagem chama Noatak, é o nome esquimó. E o que quer dizer? Você sabe? Não sei, é nome, não tem uma tradução, não tem uma tradução. Quer dizer, hambúrguer mais gostoso do mundo. Pronto. País do hambúrguer. Não, mas brincadeiras à O parte. Alasca é o paraíso para quem gosta de pescar também, né? Lá para e- pescar salmão, você joga, é covardia, né? Ele quase pula dentro do barco. Tem gente E que tem uma curte, vai época. lá para pescar, quer pescar, né? É bem lembrado, viu, Tomás? Nós tivemos duas passageiras que estavam comigo agora na Islândia, que elas me questionaram sobre o passeio do urso que ele fica esperando. Como que é esse passeio? Assim, ele não tá, já começo dizendo que ele não está incluído na nossa programação, mas nós já verificamos a possibilidade de fazê-lo antes ou depois, porque esse passeio sai de Anchorage. Então, se alguém quiser, obviamente teria que ter um grupo mínimo, um número mínimo de pessoas para que ele aconteça. Mas dá para a gente tentar fazer uma noite antes, né? Então, embarcaria um dia antes da nossa programação, ou ficaria um dia depois para a gente ver a viabilidade desse programa. Mas é um programa dos ursos com o salmão. Como que é essa história, ô Tomás? Então, é esse lugar dos ursos, se chama Brooks Camp. Você vai de avião até lá, saindo de Anchorage. É um voo curto, acho que não dá
40 minutos. É avião pequeno, né? Tá. E o rio, ele tem umas pequenas cachoeiras, sei lá, não tem 2 metros, mas ele é muito largo, essa cachoeira é muito larga. E os salmão, eles estão subindo a cachoeira. Eles pulam para tentar subir rio acima. E os ursos pegam o salmão no ar, assim, abocanha. Então fica cheio de urso esperando salmão, é um banquete, né? O salmão subindo, o urso já pega. E tem umas passarelas para fotógrafos. Então você vê o urso muito de perto para fotografar, vários ursos, né? O Pescando, né? problema é que O essas urso pescando. passarelas, essa passarela, esse lugar, ele é disputado por turistas do mundo inteiro. Então, quem quiser ir tem que confirmar o mais rápido possível, É, porque é muito disputado. exatamente. Inclusive, nosso fornecedor, nosso operador lá no Alasca, em Anchorage, ele disse que, assim, se for para a gente fazer, para os interessados que forem fazer a viagem do Alasca, quiserem antes, de preferência antes, né? Fazer esse passeio, a gente tem que reservar com antecedência. Ele custa, no mínimo, por baixo, US$ 1.500 por pessoa o passeio do avião, né, e de volta, mas a gente tem que acrescentar noite extra, os transfers e etc, né? Então, assim, é um extra da programação que a gente tem aqui. Mas Isso. imagina que sensacional isso, né? Imagina que É o experiência. melhor lugar do mundo para ver É, urso é, marrom assim muito de perto, né? E eles tá. estão lá soltos e distraídos. Você fica horas ali, um monte de urso na tua frente. É um parque nacional, né? Sim, Dentro de um parque tá. nacional. E então é muito lindo, é imperdível mesmo. Legal. E da nossa programação, então eu vou só dar uma repassadinha, assim, você falou um pouquinho das cidades, né, que a gente vai visitar. Claro que tem muita coisa dentro disso, a gente tá pincelando, né, Tomás? Não dá pra gente Sim, ficar sim. mastigando toda a programação, até porque a gente não vai entregar todo o ouro, né? Não pode ser assim. Mas a gente começa essa programação dia 4 de agosto lá em Anchorage. Então, se a gente conseguir montar esse grupo para fazer o urso antes, a gente vai sair do Brasil por volta do dia 2. Os voos que nós vimos, melhores conexões são via Dallas, né? Então, a gente faz uma São Paulo, Dallas, Anchorage. A gente, obviamente, auxilia o nosso cliente com os voos, ou a gente pode até fazer a emissão. Não é muito o que a gente faz aqui na Adventure Club, mas a gente auxilia, não tem problema algum. E começa a programação mesmo do nosso roteiro no dia 4 em Anchorage. A gente dorme lá por 2 noites, vai para Seward, dorme 2 noites, vai para Talkeetna, dorme uma noite, Denali, mais 2 noites, e uma no final é Anchorage, porque nós temos um voo muito cedo que parte para Dallas, São Paulo. Então, nós temos que pôr mais uma noite no final. E é claro, tem várias expedições que nós fazemos, as nossas saídas, alguns clientes ficam mais noites ou viajam para outros destinos. Eu quero parar uma pontinha em Dallas, quero ficar, enfim. A gente pode ajustar a programação também, né? O roteiro que eu estou citando mesmo, de 4 a 12 de agosto de 2026, é essa programação que a gente vai fazer com o Tomás. Esse roteiro, ele inclui na programação já as 8 noites de hospedagem, né? A gente colocou café da manhã, todos os passeios que nós citamos, exceto, óbvio, esses que o Tomás citou como extras, né? E o que eu falei do urso. As refeições que são mencionadas na programação, então um dia ou outro pode acontecer de ter um almoço, algo assim, mas normalmente é café da manhã, todos os transfers e os trajetos de um lugar para o outro, acompanhamento do Tomás desde aqui do Brasil. Seguro viagem a gente coloca, o trem panorâmico também já tem. Enfim, só não tem o aéreo, esses passeios extras e o que a pessoa for consumir à parte por lá, tá? O valor, né, ele tá a partir de US$ 7.966, né? Então, US$ 7.699 por pessoa no duplo. O single um pouquinho mais caro, né? Porque o single normalmente já tem um preço mais alto, que vai para 9.408. Isso sem o aéreo, tá? E aí a gente auxilia com a parte aérea, faz a cotação, enfim. E todos os nossos programas são parcelados em reais sem juros. Então a gente sempre tem uma entrada. Por enquanto, o que a gente faz? Quando a gente lança uma programação em grupo, a gente pega um sinal dos interessados até que a gente forme o grupo mínimo. O grupo que vai fechar esse programa de Alasca são 10 pessoas, 11 com o Tomás. Então é um grupo bem exclusivo, bem pequenininho, porque realmente para trabalhar no Alasca não é fácil, né, Tomás? Não É, dá pra gente. É difícil, você sabe, né? Você já esteve lá diversas vezes, enfim. E, claro, nada mais, nada menos
com o Tomás junto, que vai acompanhar a viagem e contar as aventuras desses livros todos que ele já escreveu. Ele vai lendo um livro como fala, por trajeto para vocês. Faz aquele audiobook, né? E, Você né, vai a gente vai lendo. contar, e tem história, muita história para contar. As pessoas vão perguntando coisas assim tão bizarras, né? Tem muita história para contar. Uma coisa que é importante lembrar de Alasca, ele é um lugar peculiar, porque a temporada de Alasca só dura 90 dias. Ela dura 110 dias. Começo de junho até final, comecinho, os primeiros dias de setembro. Tá, Mas a gente costuma ignorar os primeiros 10 e os últimos 10 dias. tá. Então é uma temporada de 90, então, de 90 dias. Então, assim, Sim. é gente do mundo inteiro que quer ir lá. Então, realmente, a gente precisa se organizar com antecedência para fazer uma coisa bem legal. Tem um operador lá super É, experiente, né? Conhece tudo. Então, isso vai ajudar a gente, né? Vai ter um motorista de lá tal. tudo. Então, vai ser bem Uhum. legal. Não, legal. É isso. Eu falei, nossa, deixa eu pedir pro Alasca, eu ia falar, pedir pro Tomás falar um pouquinho do Alasca. Ah, e caso alguém não fale inglês, eu vou É, traduzir, né? Se claro. eu não falo inglês, o guia fala inglês, eu vou traduzir, eu vou estar lá junto, não vai ter problema nenhum. Não, isso é perfeito, bem lembrado, porque realmente foi o que eu falei um pouquinho antes sobre as nossas expedições, por exemplo, a Islândia, né? O Ártico agora que eu vou fazer em novembro. Então é a mesma coisa. Então a gente sempre tá lá, eu tenho a Sabrina que tá comigo, você vai estar nessa saída, e em outras, por exemplo, que a gente vai estar. Na China, né? Eu vou estar, mas eu não vou traduzir o mandarim, então não vai dar. Sinto Não dessa muito, ainda vez, não. né? Não dessa vez, pode ser que próximo ano, vai que eu aprendo em um ano mandarim, né? Mas é isso mesmo, a gente faz questão de que tenha uma pessoa falando, nem que seja espanhol, né? Sim. Mas nas nossas saídas, praticamente todas que tenham acompanhamento de alguém ou de algum parceiro nosso aqui do Brasil, é obviamente em português, né? Isso é muito legal. Sim, Legal importante. demais. Muito bom. Você tem alguma história peculiar para contar aí mais ou você vai deixar para viagem, para quem for com a gente? Ah, tem muita história, mas deixa para viagem, né? Da vez que eu Combinado. congelei a mão, da vez que eu encontrei um urso na minha frente, quando eu coloquei um urso para correr lá no Alasca, né? Gente do Então, céu. essa viagem que eu fiz de canoa, numa bela tarde, eu parei a canoa, o rio tinha um barranco, subi o barranco para tirar uma foto, né? Eu estou no meio de uma cordilheira, né? Ah, E dei de cara com um urso. Qualquer pessoa faria o quê? Pegaria a canoa e ia embora, né? Mas eu aham. não, eu peguei os meus sprays, eu não tinha espingarda dessa vez, peguei a máquina fotográfica e voltei. Olha a loucura, porque o urso podia estar vindo atrás de mim. Subi o barranco, eu fiquei apontando a câmera para ele e ele se assustou comigo e saiu correndo, né? E aí eu comecei a gritar, hey bear, hey bear. E isso está filmado, está no YouTube, inclusive, se alguém se der o trabalho de procurar, Tomás Eu vou. Gangolin no Attack River, o urso vai estar lá vendo. Né? Não é todo dia que a gente põe um urso para correr na casa dele, né? Né? Não, o pior foi ele. Ele deve ter falado: quem é esse louco? Pelo amor de Deus, tá aqui sozinho. Ele ficou com medo de você, porque não tinha mais ninguém ali, né? Você tava sozinho, Os sozinho, ursos do Alasca eles não estão acostumados a ver pessoas. né? Ao contrário de Yosemite, aqui dos Estados Unidos continental, em alguns parques os ursos estão mais acostumados, é mais perigoso, né? É, Na Alasca é bem mais selvagem, eles não estão muito acostumados. Não. né? Ai, que bom. Então, que bom que a gente tá indo para um lugar, né? Adventure. Bem a nossa Isso aí, cara, né? isso aí. Tomás, muito obrigada. Eu vou Legal, deixar, obrigado. obviamente, essa live gravada aqui pra gente. Nós temos diversas pessoas que já entraram em contato com a gente sobre essa programação, porque a gente já lançou tem mais ou menos uns 20 dias atrás, né? Para os nossos clientes internos e tudo mais, no Instagram também. Então, eu vou mandar para essas pessoas também. E, óbvio, colocar os livros, né? Que você citou, os seus livros eu tenho, inclusive, muito obrigada pelos presentes. Eu vou colocar os livros também. A possibilidade de comprar, quem tiver interesse, né? Sim, sim, Tá claro. bom. Então, eu vou pedir para a gente montar uma mensagem para, né, para as pessoas que entraram, tiveram interesse, enfim, que entraram em contato com a gente, falando dos seus livros, né, a possibilidade de comprá-los e mandando sobre a programação e a nossa live para ficar gravada. Te Legal. agradeço, meu amigo. Muito obrigada, Eu viu? agradeço a oportunidade, Eliane. Vamos fazer Aqui. sucesso, vai ser uma grande viagem. Com certeza. A primeira de muitos no Alasca. Isso mesmo. Beijo, meu amigo. Obrigada, viu? Boa Beijo, até noite. mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Ah,